Olá, gente. Então, uma pessoa comentou no meu vídeo passado uma sugestão de tema para uma próxima aula, né? É justamente sobre a importância de se falar sobre como se dá o autismo leve em mulheres adultas. É um assunto realmente que é pouquíssimo discutido. Pouca gente entende desse assunto. Eu realmente tive um pouco de dificuldade de encontrar material para preparar minha fala hoje, né? Mas eu encontrei um artigo muito interessante, certo? Que eu quero discutir, inclusive, esse material com vocês. Tem uma profissional chamada doutora Heather Davis. Ela é graduada na Universidade do Texas, ela é uma analista do comportamento e ela trabalha há 20 anos com autismo. E ela escreveu um artigo sobre esse assunto, né, do autismo leve em mulheres adultas, em que ela cita algumas pesquisas. Adianto logo que não são muitas, precisa realmente ter mais pesquisa nessa área para esclarecer alguns pontos para a gente. Mas ela falou também bastante da experiência dela pessoal. Eu também já trabalhei bastante com mulheres adultas que tinham autismo leve. Então eu posso trazer um pouco também do meu olhar acerca desse assunto, tá bom? Mas vamos começar, certo? A gente sabe que é muito mais comum autismo em homens do que em mulheres e não está muito esclarecido por quê, né? A gente sabe que o autismo ele tem um peso genético alto, mas assim, não é uma questão totalmente esclarecida. E realmente faltam explicações de por que são mais homens do que mulheres, certo? Mas uma das hipóteses que essa profissional levantou é que existe realmente uma subnotificação quando a gente fala de autismo leve em mulheres, certo? A gente vai entender um pouco por quê, tá? Então, uma primeira diferença, certo? Que a gente vê de cara, já tem pesquisas que apontam isso no diagnóstico de autismo em homens e em mulheres, certo? No geral, as mulheres, certo? Elas são diagnosticadas mais tardiamente do que os homens, tá? Podem ter vários motivos, certo? Para essa subnotificação, do porquê que esses diagnósticos estão vindo de forma tão tarde na vida, né? Mas uma das hipóteses, certo? Que isso eu concordo de fato, é que realmente é mais difícil, mais delicado, mais sutil identificar o autismo em mulheres, certo? Quando o autismo ele tem muito comprometimento social, né? Tanto em homens quanto em mulheres, realmente é mais fácil da gente fazer o diagnóstico. Não tem nem muito o que se questionar. A pessoa tem uma evidente deficiência na habilidade social de comunicação. Só que quando a gente fala de autismo leve, se você assistiu minha aula passada, você viu que no autismo leve, por definição, esse comprometimento ele é mais sutil. E mesmo em homens, isso pode realmente passar um pouco batido na vida. Em mulheres, isso se torna ainda mais sutil, certo? E de mais difícil identificação. No geral, a gente consegue identificar quanto mais tem comprometimento, mas quando o comprometimento não é tão alto, é bem fácil a pessoa passar batido mesmo, passar a vida toda e não receber diagnóstico nenhum, certo? Então, o que algumas pesquisas apontam, certo? Isso aí também eu posso concordar que faz todo sentido de acordo com a minha prática clínica. Mulheres autistas com autismo leve, tá? A gente está falando de autismo leve. Não estou falando nada do que eu vou falar hoje vale para quem tem grandes comprometimentos, ok? Mas no autismo leve, as mulheres elas normalmente apresentam menos rigidez cognitiva do que os homens, tá? Menos interesses repetitivos, elas apresentam, certo? Interesse repetitivo, lembrem, é um sintoma de autismo, mas é um pouco menos, certo? Não se percebe nas mulheres aquilo de forma tão intensa e tão rígida de como se percebe nos homens, tá? Tanto do ponto de vista dos interesses, como do ponto de vista dos comportamentos repetitivos, tá? A gente nota que isso é bem mais light e mais flexível nas mulheres, ok? E outra coisa, certo? Nas mulheres, a gente normalmente percebe quando esses interesses fixos vêm à tona, eles no geral são interesses um pouco mais socialmente aceitos, certo? No autismo, às vezes as pessoas, elas realmente têm uns interesses fixos um pouco bizarros, que não vão ser de forma alguma compartilhados pela comunidade verbal, né? Sei lá, eu gosto de palito de fósforo, assim. Ou então, uma pessoa que eu atendi gostava de micro-ondas. Assim, você vê que é uma coisa um pouco bizarra, né? Que dificilmente eu vou encontrar um interlocutor interessado em falar por 1 hora sobre micro-ondas comigo. Isso aí é muito improvável, né? Mas nas mulheres em geral, a gente nota que os interesses fixos e repetitivos delas são mais
compartilháveis, certo? Com o resto da comunidade verbal. Por quê? Não sei exatamente. Mas outra coisa que a gente também percebe, no geral, nas mulheres autistas, a gente percebe um maior desejo de ser aceita pelos pares, certo? Por mais que essa questão social fique bem ambivalente nas mulheres, né? Porque existe aquela dificuldade de socializar, de entender as nuances, né, dos comportamentos das pessoas, mas no geral a gente percebe que existe esse desejo, existe esse movimento de querer se relacionar, de querer ser aceita, de querer de alguma forma fazer parte daquela comunidade verbal. Então, isso traz algumas consequências, certo, no autismo feminino. Tais como, elas conseguem, por causa disso, mascarar melhor os seus sintomas, certo? Isso aí, na verdade, é o X da questão. Eu acho que é por isso que elas não são tão diagnosticadas, no final das contas. Porque elas têm os sintomas, certo? Não é que elas não tenham. Veja, aí que tá o problema. Elas têm. Ela tem os sintomas de deficiência na habilidade social de comunicação, elas têm a rigidez cognitiva, os interesses repetitivos, tudo isso está presente. Às vezes até questões sensoriais. Mas elas, por terem esse desejo, né? Muitas delas, de serem aceitas pelo grupo, de fazer parte, né, da sociedade humana, elas fazem um esforço e conseguem, de fato, ter um mecanismo adaptativo ali, para conseguir meio que fazer de conta para aquele grupo não perceber que ela tem aqueles sintomas. Embora ela possa estar sentindo tudo, ela às vezes consegue não transparecer isso de forma tão clara quanto os homens, certo? E elas aparentemente têm também melhores habilidades de alguma imitação, certo? Imitação, no geral, é uma habilidade que é um pouco complicada no autismo, certo? De modo geral. Mas parece que as mulheres, elas conseguem imitar um pouco melhor, algumas sutilezas. Então, assim, vamos pegar uma situação de um grupo social, tipo, aquela típica rodinha de mulher conversando, certo? E às vezes é uma coisa super caótica, né? Muda de assunto várias vezes, e ri, e fala de mil coisas. É uma interação social complexa, certo? Pode ser que tem uma pessoa naquele grupo, vamos supor que ela tem ela tem autismo, certo? Leve, é uma mulher. Ela pode estar, de fato, desconfortável e confusa, certo? Naquela situação. É normal que ela se sinta assim. Mas ela, de certa forma, consegue imitar algumas coisas pontuais daquela interação e meio que seguir o bonde, certo? Então ela pode ficar rindo, certo? Das piadas na hora certa. Ela pode aprender a fazer o contato visual adequado, porque ela percebe que os outros estão fazendo esse contato visual, mesmo que isso não soe muito natural para ela. Isso é importante. Ela às vezes não sente aquela espontaneidade que nós neurotípicos temos de olhar assim, de ter aquela expressão emocional, né? Isso para essas mulheres não é tão espontâneo. Mas elas conseguem aprender a imitar isso nos outros e a meio que fazer, certo? Para poder justamente participar daquela interação, já que o interesse nelas é um pouco aumentado nesse sentido. Existem os mesmos sintomas, certo? Como eu já falei, os mesmos sintomas de autismo, em geral, estão presentes nessas mulheres. Mas elas também, outra coisa que a gente percebe, elas se forçam um pouco mais, certo? A sair da zona de conforto, justamente por esse ponto que eu falei para vocês, né? Esse desejo de ser aceito, de estar com os outros. A gente nota que é um pouco maior mesmo, nas mulheres. E aí elas se forçam um pouco mais a sair da zona de conforto para fazer coisas difíceis e estar com o grupo, de fato, porque muitas delas têm horror justamente a essa coisa de estar excluído, de não estar em relacionamentos, né? Enfim. Porém, certo? Uma parte que pode tornar tudo isso um pouco mais difícil. Existe alguma evidência de que os sintomas emocionais do autismo podem ser um pouco mais aumentados, certo? Nas mulheres. Talvez por questão do ciclo hormonal, né? Talvez, aí é hipótese total minha, eu não sei exatamente porquê. Talvez as mulheres de fato tenham uma sensibilidade emocional maior e por isso fiquem mais susceptíveis, né? A ficarem um pouco mais afetadas pelas situações sociais, mas esses sintomas emocionais, eles podem ficar mais intensos. Que sintomas emocionais são esses? É sentir a emoção de forma bem intensa, só que ao mesmo tempo não conseguir descrever o que se está sentindo, né? Se sabe que é algo muito ruim, mas vem de uma forma angustiante, sabe? Forte. É um pouco difícil de lidar, realmente. Isso pode realmente estar mais presente. E dependendo da força desse sintoma emocional, podem advir comportamentos também ruins, certo? Do tipo
pessoa ficar um pouco exaltada, né? Enfim, a pessoa sentir que está saindo um pouco do controle por causa do excesso do sentimento emocional, certo? Os sintomas, outra coisa, certo? O artigo traz. Eles ficam mais evidentes na infância. No geral, quando as mulheres têm autismo leve, por mais que passe batido ao longo da vida, ainda assim é mais fácil perceber ao longo da infância. Por quê? Porque como eu falei para vocês que elas têm, no geral, esses mecanismos adaptativos de por querer participar do grupo, enfim, vão se forçando a fazer coisas fora da zona de conforto, elas com o tempo vão ficando boas nisso. E vão conseguindo circular com mais habilidade no tecido social, enfim. Como na infância elas ainda não conseguiram desenvolver esses mecanismos adaptativos, é um pouco mais evidente o sintoma. Mas ainda assim, certo? Como é autismo leve, pode ser confundido com qualquer coisa. Pode ser confundido com timidez, com introversão, com, sei lá, traumas emocionais, enfim. Certo? É outra coisa. E isso sim, eu acho que é um pouco mais difícil, certo? Para as mulheres com autismo leve terem que lidar. Quando elas não têm consciência do seu diagnóstico e quando as outras pessoas não sabem que elas são autistas, elas muito facilmente, certo? Muito facilmente mesmo. Isso aqui é a coisa mais comum do mundo de acontecer. São confundidas como sendo pessoas rudes, do tipo, pessoa mal educada me responde assim, sem o menor tato, grosseira, sabe? Às vezes elas são tidas como pessoas assim que não têm um certo simancol social. Acontece demais, tá? Às vezes isso aí acontece justamente pela dificuldade da sutileza da interação social, que é complexa para aquela pessoa. Por mais que ela se esforce, que ela tenha um mecanismo adaptativo, ela não capta. E aquilo ali naquela situação social específica não é adequado. E aí ela passa facilmente por uma pessoa rude, grosseira, chata, egoísta. Isso é que eu acho duro, sabe? Porque muitas vezes é justamente o contrário. Ela se importa demais, ela quer ter aquela interação, mas ela não consegue, né? E é por isso que passa essa impressão. Outra coisa, podem parecer, às vezes, aí eu vou botar 1000 aspas, certo? Porque eu detesto esse termo, mas podem parecer como sendo pessoas frescas, né? Porque como existe a sensibilidade sensorial no autismo, elas podem ter dificuldade de se adaptar a algumas situações que tenham barulhos, que tenham... Enfim, depende da sensibilidade sensorial específica daquela mulher, né? Mas elas podem não tolerar. E aí, quando não se sabe que aquela pessoa é autista, pode facilmente se passar por frescura. Sei lá, a pessoa vai para uma casa de praia, para uma viagem, e tem que dormir num quarto, sei lá, que ela não tá acostumada. Às vezes ela não consegue, fica super desconfortável, se incomoda com lençol. Aí todo mundo fica, menina fresca, né? Espírito de princesa mesmo. Vai dormir e pronto, né? E às vezes realmente tem uma questão sensorial subjacente, né, ali. Outra coisa, certo? Eu queria fazer alguns comentários só para não ficar muito longo, tá? O vídeo, sobre algumas coisas que a gente tem que estar atento na hora de observar os sintomas específicos do autismo nas mulheres, né? Que podem se manifestar, embora sejam os mesmos sintomas, eles às vezes se manifestam de forma um pouco diferente. Vou pegar aqui diretamente do artigo da doutora, certo? Então, às vezes são mulheres, a gente sabe que tem essa dificuldade do contato social, né? Elas vão se forçando porque querem, né? Mas é difícil para elas. Então, nisso, como essa dificuldade se manifesta? Às vezes, resistência a ser tocado. São pessoas que não gostam mesmo, tá? De serem tocadas, ficam bem incomodadas e se forçam, às vezes, a suportar o toque físico, né? Tem amigo que é muito grudento, que aí pode ficar bem complicado. São pessoas que, naturalmente, preferem ficar muito tempo sozinhas, gostam do isolamento, assim, às vezes é o meu momento para relaxar. Porque aquela coisa da interação social, às vezes, é tão tensa, tão exigente, que a pessoa fica... Não, deixa eu ficar só um pouco, pelo amor de Deus. Muita dificuldade no iniciar uma interação social, às vezes a pessoa fica meio sem jeito, porque, como eu disse, né, seguir o bonde, às vezes ela até consegue, né, porque a interação já está acontecendo, então ela meio que vai se adaptando ali. Mas quando depende dela iniciar do zero a interação social, é nessa hora, às vezes, que ela trava. Não consegue, né? Outra coisa, a questão do olhar. Como eu citei, né, às vezes o olhar não é tão natural para as pessoas autistas, certo? Para os neurotípicos é muito tranquilo. A gente olha para as pessoas que a gente está conversando, expressa muita coisa através do olhar. É comum, gente, em mulheres autistas, às vezes o olhar parecer um pouco estranho, certo? Por que estranho? Porque
ela meio que olha pra você, porque ela sabe que é importante ficar olhando, mas você vê que não é tão natural pra ela. Então, às vezes, fica um olhar um pouco estranho mesmo. Estranho. Não tem aquela naturalidade do olhar do neurotípico, certo? Muita dificuldade, às vezes, de captar nuances da interação social, especialmente nuances implícitas, não verbais. Isso pode gerar muita confusão, né? Como eu já falei pra vocês. Esse ponto também é bem importante, certo? Fiquem atentos se a pessoa fala em excesso. Porque às vezes, eu falei pra vocês que o interesse repetitivo e fixo da pessoa muitas vezes é um interesse mais socialmente aceito do que nos homens. Só que às vezes o problema se manifesta justamente na forma como ela expressa esse interesse repetitivo. Às vezes a pessoa não para de falar. Às vezes a gente tem aquela imagem, né? Estereótipo de pessoas autistas são pessoas caladas, né? Ficam olhando pro chão. E às vezes não é, certo? No autismo leve, às vezes é justamente o contrário. A pessoa fala pelos cotovelos. Só que é uma fala um pouco inadequada no sentido de que não necessariamente você está sensível ao teu interlocutor. Será que meu interlocutor está interessado de fato nessa minha fala? Será que eu deixo ele falar? Ou tô aqui desembestando aqui, falando sozinho, e a pessoa fica assim, o que eu tô fazendo nessa conversa, né? Às vezes a gente percebe nas mulheres uma fala um pouco excessiva, principalmente nos assuntos dos interesses fixos delas, tá? E uma habilidade, assim, diminuída de expressão emocional, né? Às vezes a pessoa sente a emoção, mas aquilo não transparece. Até porque para a própria pessoa essa emoção ela vem de forma muito confusa, ela não sabe descrever direito, assim, o que ela tá sentindo, enfim, tá? Sintomas comportamentais, certo? Eu falei agora de sintomas bem sociais, agora do ponto de vista do comportamento. O que a gente observa em mulheres com autismo leve na vida adulta, em geral? Algumas maniazinhas, certo? Essa questão da estereotipia às vezes não fica muito visível nas mulheres, realmente. Elas não têm estereotipias tão explícitas quanto os homens. Mas muitas vezes a estereotipia se manifesta numa certa mania, certo? Um certo apego a um ritual de rotina muito específico, que tem que ser sempre igual. E a pessoa fica muito irritada, certo? Quando aquilo sai do controle ou sai do previsto. Isso aí é comum, a gente percebe. Fixando em certas atividades mesmo, repetitivas. Às vezes você nota que a pessoa gosta muito. Eu conheci uma mulher em particular que ela gostava muito de... Ela ficava muito em atividade de jardim, certo? Era mais do que um hobby para ela. Você via que era uma coisa meio que um ritual mesmo. Que ela ficava juntando pedras e tal. Mas muito sutil. Aquilo ali realmente facilmente passaria por simplesmente um hobby na vida dela. Eu sabia que era algo além, né? Porque eu sabia do diagnóstico dela, né? Outra coisa, certo? Eu falei dos incômodos sensoriais. Isso pode acontecer de fato. Às vezes a gente nota que a pessoa tem muita dificuldade com shows, eventos com música alta, às vezes igreja, porque é muito comum hoje em dia igrejas terem banda. Às vezes aquilo ali vira um incômodo muito difícil de ser tolerado, certo? Mais do que para as outras pessoas. E um que eu quero ressaltar, certo? Porque esse aqui eu noto que existe uma certa seletividade alimentar sutil, certo? Seletividade alimentar, em geral, é um sintoma autístico do tipo sensorial. A pessoa ela tem dificuldade com alguns alimentos porque aquilo ali tem um gosto muito ruim para ela. Ou é gosto, ou é textura. Alguma coisa sensorial é provocada naquele alimento que a pessoa tem muita dificuldade. Não é pessoa chata para comer, certo? Às vezes a gente pensa que ser seletivo com alimentos, desse ponto de vista, é você ser chatinho, né? Pessoa que não come nada, meio fresca. Não é isso, não. Seletividade alimentar é uma dificuldade mesmo de tolerar alguns alimentos. Ele é mais sutil, certo? Em mulheres com autismo leve, mas às vezes a gente nota que é uma pessoa... Não chega a ser uma seletividade explícita, certo? Da pessoa, sei lá, que nem tem crianças autistas que comem 3 alimentos, né? É uma coisa ultra restrita. Mas eu já conheci algumas mulheres que você percebia a dificuldade, certo? Delas de se adaptar a alimentos novos, acabavam só conseguindo comer, às vezes, em casa, ou então em restaurantes muito específicos. E não era frescura, não era uma pessoa fresca. É porque era estranho até para ela. Ela não consegue gostar de outras comidas, não consegue. Ela precisava realmente daquele alimento um pouco previsível para conseguir ter uma boa relação com a comida. Do contrário, ficava realmente um alimento muito aversivo. Por exemplo, quando elas às vezes vão participar, isso eu conheci algumas, certo? De retiros ou locais que vão ter uma alimentação própria, né? Que não vai ser a sua comida que você compra e faz na sua casa. É muito comum elas levarem a própria comida,
certo? Bem comum mesmo. E ter dificuldade mesmo de comer. Às vezes não ficam falando isso porque justamente elas não querem ser, digamos, rejeitadas pelo grupo por estarem parecendo frescas e tal. Mas você nota que a pessoa não tá confortável com aquela alimentação, certo? Não é. Não é algo tranquilo para ela. Essa parte da alimentação eu noto que é muito comum. Mas assim, gente, cada autismo é único, né? Eu espero que vocês não generalizem, né, tudo que eu falei aqui, porque realmente são meio que aspectos para você ficar atento, realmente na vida dessas mulheres, né? A gente não pode generalizar, vai se manifestar de forma diferente em cada pessoa, certo? Em cada mulher, não vai ser igual, né? E assim, de modo geral, eu acho importante sim ter o diagnóstico, certo? Tem gente que diz, um rótulo, pra quê? Deixa a pessoa ser do jeito que ela é. Eu acho que um diagnóstico bem feito e bem direcionado pode ajudar demais, certo? Primeiro porque tira a culpabilização da pessoa, né, que se acha estranha. Por que todos conseguem, eu não consigo? É legal porque dá uma explicação nesse sentido, né, do porquê que isso para você é tão difícil. Em segundo lugar, é porque a partir do diagnóstico você pode ter um suporte adequado, né, para essa sua dificuldade. Você vai poder talvez fazer uma terapia mais direcionada para isso, né? Não vai ser uma terapia tradicional, que às vezes não faz o menor sentido, né? Eu noto que algumas mulheres com autismo leve vão para a terapia e se sentem frustradas porque sentem que aquilo ali não atende muito bem às necessidades delas. É porque as suas necessidades são diferenciadas. O ideal é uma terapia que foque nelas, que entenda esse modo diferente de você ser, de você sentir as coisas, para justamente essa pessoa conseguir atingir os objetivos que ela quer, né, na vida. E é isso. E assim, eu também acho que é interessante, de modo geral, que as pessoas que convivem com essa mulher entendam, né, que ela tem essa questão, essa dificuldade, e sejam mais tolerantes, né, com algumas coisas. Não fiquem rotulando a pessoa de chata, de fresca, de rude, porque não é nada disso, gente. Muito pelo contrário, né? É isso. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só comentar, tá bom? Um abraço.